Estamos iniciando mais um BRcast, aquele podcast onde que nós falamos sobre assunto do universo feminino. Para quem não conhece, eu sou a Bruna Rocha, eu sou proprietária da BR Estética, que é uma clínica aqui de Nova Lima, que fica bem ao lado do Teatro Municipal. E hoje eu quero trazer uma convidada super especial para vocês. Por quê? Estamos aí no início do ano, então muitas mulheres querem melhorar a sua alimentação. Além disso, nós estamos com o nosso programa Fada Madrinha, né, que é um programa onde que nós vamos resgatar, né, uma mulher, a nossa afilhada. E eu queria contar um pouquinho mais sobre esse universo feminino, mas focado hoje na parte da alimentação. Então, acredito que vocês já suspeitam quem, né, vai ser a entrevistada de hoje. Carol Dornelles, né? Prazer, Bruninha, é um prazer estar aqui com você. Bom te receber, meu bem. Carol, conta um pouco mais da sua história, porque por mais que você já faça parte, né, da nossa equipe com o programa BR Fit, com o Fada Madrinha, com a nossa parceria, conta um pouco mais para a mulherada quem é você, né? Como foi a trajetória da Carol Dornelles? Conta um pouco mais pra gente. Bom, vamos lá, né? Bom, para quem não me conhece, né? Eu sou a Carol Dornelles. Sou nutricionista, nem toda a vida eu fui nutricionista, né? Antes de me formar em nutrição, eu me formei em engenharia química. Sim. Trabalhei como engenheira química durante 6 anos, mais ou menos. Na verdade, durante 10 anos, não falo durante 6 anos, fui muito simpática, né? Sim. 10 anos trabalhando como engenheira química. Na pandemia, me descobri como nutricionista. Então, parece que tem muito tempo, né? Que eu sou formada, mas sim, não, tem pouquinho tempo. Me formei em 2022, sim. 2023, final de 2023. E então, desde então, comecei essa trajetória. E participar do Fada Madrinha foi, assim, um divisor de águas, né? Na minha carreira como nutricionista, sem dúvidas. E é isso, hoje estamos aqui, né, para poder falar para essa mulherada aí um pouco sobre a nutrição da forma como ela é, né, sim, sem restrição, sem ficar com aquela neura de para emagrecer eu preciso cortar isso, aquilo, outro, e isso tem trago tantos outros problemas para as mulheres, né? Sim. Então acho importante a gente trazer esse conhecimento de que a nutrição vai muito além de comer. Perfeito, perfeito. E falando sobre essa época do Fada Madrinha em si, é muito importante a gente falar um pouco sobre isso, porque uma das coisas, Carol, não sei se você sabe isso de maneira profunda, mas que me motivou a criar o Fada Madrinha foi justamente escutar todos esses relatos que a mulherada traz. Então, quando a gente, né, recebe, eu estou aí há 8 anos na estética, recebendo várias mulheres, mulheres que querem fazer uso de remédio, mulheres que acham que só fazendo um jejum descabeceado elas vão conseguir, fazendo uma cetogênica descabeceada, enfim, com muitas estratégias loucas que elas vão conseguir. E isso gera eu falo que elas machucam, sabe? O corpo delas de uma forma que até no longo prazo isso prejudica muito, né? E voltando principalmente para nossa afilhada Adri, né? Que foi a nossa primeira, assim, afilhada do programa Fada Madrinha. Quando a Adri chegou, ela já tinha se machucado demais. A Adri tinha tentado várias estratégias e nenhuma chegou, né, a gerar aquele resultado estético que ela queria e principalmente chegar no resultado de ter um bem-estar, de conseguir ter controle em relação à comida. Então conta um pouquinho de como que foi a experiência com a Adriele, né? O que você reparou quando você recebeu a Adri? Como que foi esse processo? Conta um pouquinho mais. Quando a Adriele chegou no consultório, né, foi assim, uma caixinha de surpresas para mim, Adriele. Porque eu enxerguei ali uma mulher com diversas necessidades, não só alimentares, mas também emocionais. Sim. E eu sempre digo que a questão da alimentação, do conseguir seguir de fato uma dieta ou fazer melhores escolhas, está diretamente relacionado ao seu estado emocional. Sim. Então, quanto melhor emocionalmente você estiver, melhores escolhas você consegue fazer. Para tudo na vida, né? Sim. Não só na alimentação em si, mas levando um pouco mais pro lado da alimentação. Então eu me lembro direitinho, né? Primeira vez que a Adri chegou lá e ela sentou na minha frente e falou comigo assim: já comi muito japa ontem, que foi a minha despedida. Eu lembro. Você lembra disso? Eu lembro dessa cena. Foi. Então, assim, às vezes a gente acha, às vezes muitos profissionais, né, acham que a consulta só começa quando o paciente senta e você começa a
descrever sobre a anamnese do paciente, mas não. A forma como o paciente entra na sala e te cumprimenta já diz muito a respeito daquela pessoa. Sim. Então, é aquele olhar de eu estou com um ser humano na minha frente que possui diversas necessidades, não só a necessidade de emagrecer em si. Então, naquele momento que a Adriele falou comigo isso, eu já despedi ontem, já comi tudo que eu queria. Naquele momento eu já percebi nela ali opa, é uma pessoa que já passou por muita restrição para conseguir emagrecer. Sim. E isso não funciona, né? Restrição não funciona. Se funcionasse, gente, tava todo mundo magro. Tava todo mundo magro, era só restringir e tava resolvido. Jejum existe desde a época de Jesus, então, assim, se fosse isso a resolução de todos os problemas, a obesidade não era um problema mundial. Então, não, o problema não é restringir, o problema é aprender a questão, né? É ter boa relação com o alimento. Sim. E muitas vezes, quando chega um paciente no consultório, a primeira coisa que eu observo, tá machucado. Veio de outros profissionais que colocaram e trouxeram a verdade que para emagrecer precisa parar de comer. Sim. Precisa passar fome. E aí a pessoa acaba fazendo isso. A escassez te gera uma necessidade de exagero. Então, a partir do momento que na sua cabeça você consegue entender que você pode comer de tudo, que você não precisa restringir nada, o seu cérebro não gera aquela necessidade pelo alimento. Sim. Porque você sabe que a hora que você sentir necessidade, você pode consumir. É diferente no sentido que eu gosto de chocolate, Sim. eu gosto de uma cerveja no final de semana, mas eu estou de dieta, eu não posso consumir nada disso. Acabou. Naquele momento ali, seu cérebro já entendeu, opa, criei uma necessidade. Essa pessoa... Sabe porque o ser humano ele tem um pouco de necessidade com o não. Já percebeu? Sim. Então, tudo que você coloca na sua vida como não, automaticamente o seu cérebro vai criar sim, você precisa fazer sim. Sim. Então, eu acho que tudo é a questão de você entender que não precisa restringir, você só precisa aprender quando colocar, como colocar. Então, a Adri, ela chegou pra mim assim... Eu vi nela essa necessidade. Era uma mulher machucada emocionalmente, era uma mulher cansada de uma rotina exaustiva e que acabava descontando no alimento. E que chegou até mim com essa referência de que para emagrecer ela precisava restringir. Então, na cabeça dela, como amanhã eu tenho nutricionista, Sim. hoje eu vou acabar de me comer. Vou comer tudo que tiver pela frente. Sim. E amanhã eu resolvo com a nutricionista. Não. Não então, é assim. Não é assim. Esse é o primeiro erro, né? Que a gente precisa começar a trabalhar. Perfeito. E eu lembro muito da Dri, né, nesse inicinho também, que o primeiro ponto, assim, claro que a gente vai entrar em contato, né, aqui no podcast com as outras profissionais também, mas eu via o quanto que ela queria emagrecer antes de entrar no FADA também. Então, era genuíno esse desejo, essa vontade, porque em muitos casos tem muitas mulheres, né, que quando falam, eu quero emagrecer, eu já tentei isso, eu já tentei aquilo, tem pessoas que literalmente ficam caçoando, né, e falam, não, você não quer, porque se você quisesse, você já teria feito isso, é só fazer dieta, é só isso, aquilo. E assim, me corrija se eu estiver errada, mas muitas vezes uma pessoa que ela está em sobrepeso, uma pessoa que ela está obesa, é uma pessoa que ela já tentou todas as estratégias. Exato. Não é uma questão somente de querer ou não querer. Exato. Então eu vi isso na Adri. Ela estava simplesmente sem esperança. Eu recebo muitas mulheres que chegam aqui assim. Elas simplesmente pensam, olha, você... A equipe, né, BR Fit é minha última tentativa antes de ir para uma mesa de cirurgia, porque a sensação que eu tenho é que nada vai funcionar, sabe? E você também sentiu isso, Nadri? Muito, muito. Eu sentia muito na Adri isso, porque existe essa questão do tentei de tudo, não consegui, me frustrei. E isso é algo muito comum e muito genuíno, porque as pessoas vendem o emagrecimento hoje no sentido que você só não emagrece porque você não quer. Sim. Então eu não quero emagrecer. Então eu também só não fico rica porque eu não quero. Não é bem assim, né? É um negócio a que vida seria que fácil. A vida é fácil. Eu acordei aqui, deu um estalo na minha cabeça que hoje eu quero emagrecer e pronto. Sim. É claro que o primeiro passo é a decisão e a decisão ela é muito importante. Ela é o primeiro passo de fato. Eu vou decidir fazer algo por mim. Mas também você precisa ter em mente que não é mágica. É hábito, é constância.
E criar hábito não é a tarefa mais fácil do mundo. Sim. De forma alguma. Então, a primeira coisa que a pessoa precisa entender quando ela decide pelo processo de emagrecimento vai ser difícil. Sim. Eu vou precisar abrir mão de algo que é confortável para mim. Muitas das vezes eu vou querer desistir. Muitas vezes eu vou errar e tá tudo bem. Tá tudo bem. Nós estamos falando de um ser humano, não é um robô. As nossas emoções oscilam. Se tratando de mulheres, tem a questão hormonal, que impacta e muito. Sim. Tem a questão do estágio de vida que aquela mulher se encontra. Então, assim, são diversos fatores. Não é simplesmente emagrecer. Tem todo um roteiro de vida por trás daquele emagrecimento. Então, pode acontecer que você tá ali 15 dias numa dieta certinha, seguindo bonitinho, seu filho adoece. E aí? Ele precisou ficar uma semana no hospital. Sim. Mudou toda a sua rotina. Então, aí o que acontece? A pessoa ela entrou numa nova rotina nessa uma semana, daí ela não consegue voltar mais, porque na cabeça dela perdi tudo que eu fiz. Sim. Não. Volto a dizer, emagrecimento não é perfeição, é constância. Tem que ter constância. Sim, e no caso, principalmente voltando assim, né, pra Dri, a gente conseguia perceber muito que o fato dela gostar das coisas também que ela estava se alimentando ali, porque era aquela coisa, né, gente? Driele ama torresmo, ou amava, né? Amava torresmo. O torresmo, adorava um torresminho. Só que ela também gostava de um pão pizza que você passou pra ela. Ela também gostava de uma determinada fruta. Ela gostava de um determinado alimento. Então, às vezes, a gente para pra pensar. E eu recebo pacientes assim, que precisa comer certa coisa, porque se não comer aquela certa coisa, não dá. É a dieta que é só do ovo. É uma dieta que é só disso. É só daquilo. E quando você traz, né, isso dessa forma, que você precisa comer aquilo porque existe alimento vilão, existe alimento que é o salvador da pátria, você acaba criando uma relação ruim disso também. Então, conta um pouquinho de como que foi essa adesão da Dri em relação à dieta, né? Porque a mulherada pensa que a gente só consegue emagrecer porque a Dri perdeu 14 quilos, não foi? 14 quilos, 14 Agora, fazendo 7, 8 meses de fada, Isso. mais ou menos do início do processo. E a mulherada pensa que tem uma dieta específica que vai conseguir fazer isso. Como que foi a adesão, a inclusão desses alimentos, né, na dieta da Driele, para inspirar um pouco mais essa mulherada aí de como que realmente é um processo legal de se fazer? É um processo interessante. E você colocou uma coisa muito legal e que eu acho válido de ser dito e redito várias e várias vezes. Driele perdeu 14 quilos. Em quanto tempo? 6, 7 meses. Sim. Então, não é da noite pro dia. Ozempic te faz perder 14 quilos em 2 meses, te faz ganhar 20 em 3. Sim. Ponto. É o primeiro ponto que a gente precisa estar muito alinhado. Questão do alimento. Sim, existe o comer afetivo. Isso existe. E não vou ir contra o que é da nossa natureza. Então, existem muitas pessoas que chegam para consultar, chegam na consulta, chegam para poder tentar emagrecer, e ela gosta de um leite com Toddy para dormir, que é da infância dela. A pessoa trabalhou o dia inteiro, a pessoa tem 3 filhos para poder cuidar, tem uma casa para poder gerir, ela é empresária, ela trabalha, ela se esforça, ela corre atrás, e dentro de tudo, ela é mãe, ela é mulher, e dentro de tudo isso ela ainda tem que encaixar a dieta, a atividade física. Muitas vezes a gente não consegue. E aí ela gosta do leite com Toddy para dormir, que desde criança ela faz o uso, tem um afeto ali com aquilo. Eu vou chegar na consulta e vou falar para ela, acabou, não tem leite com Toddy mais. Cara, isso não existe. Isso não existe. Volto a dizer, nós não somos robôs, somos seres humanos. Sim. Somos dotados de vários sentimentos. E algo que é emocional, que faz sentido pra mim, eu não posso tirar do paciente porque a nutrição prega que não pode comer açúcar. E aí, daí? Que a nutrição prega pra lá o açúcar dela. Na teoria tudo é muito lindo, mas a prática não funciona desse jeito. Na prática, coisa se eu estiver errada, mas o ponto adesão é o que manda, né? É o que manda. Então, se esse leite com Toddy à noite vai fazer aumentar a adesão dela ao plano alimentar, cara, perfeito. Então, vamos manter esse leite com Toddy aí. Pra sempre? Não, não é pra sempre, porque chega uma hora que o seu próprio metabolismo já te pede por mudança. Sim. Então eu não preciso pedir pra poder largar a cerveja, eu não preciso pedir pra poder largar o leite com Toddy. O torresmo da Driele. O torresmo tentou comer o torresmo. O que aconteceu com a Driele? Driele passou mal. Se indispôs. O corpo dela falou, minha filha, isso daqui não é pra você mais. Não é pra você mais. O metabolismo acostuma com coisa boa muito fácil, é igual a gente. Então, assim, tem essa questão. Então, toda vez que a gente vai montar uma dieta junto com o paciente, o que você gosta de comer?
Me fale tudo, independente se for saudável ou não. Eu quero que você me relate o que você gosta de comer. Sim. Eu gosto de comer pizza, eu gosto de comer hambúrguer, eu gosto de tomar uma cervejinha no final de semana, eu gosto disso, eu gosto daquilo outro, ou não, eu não gosto de chocolate, pra mim não faz sentido. Então me conta como é a sua alimentação. E a pessoa vai te contar, vai te falar do que ela se alimenta. Sim. A partir disso, você constrói com ela hábitos melhores, sim, baseado no que ela já tem costume. Então você pensa, dizemos aqui no início, né? O resultado do emagrecimento, ele vem pela constância. Sim. Então a pessoa de manhã, ela come, vamos lá, ela come um pão com manteiga, um pão de sal com manteiga, no café da manhã. Chega no almoço, bonitinho, salada e carne. Fechou. À tarde não come nada, tá na correria, não como nada. Quando chega à noite, fome de leão. Quer comer tudo que vê pela frente. E aí pega um biscoito recheado na gaveta, parte um pedaço do bolo que comprou lá na mercearia no domingo de manhã, para poder tomar café em família. Come um miojo, porque sim, é o que é mais rápido, às vezes está cansado. E aí, então o que eu posso fazer para melhorar a vida dessa mulher sem que ela saia muito da rotina dela? Vamos fazer pequenas trocas, que ela vai continuar comendo aquilo que ela já tem costume, sim, porém eu vou melhorar a forma que o organismo vai absorver aquilo ali. Então o primeiro ponto é reeducação alimentar. Já é difícil demais mudar hábito. Além de mudar hábito, eu vou ter que ainda estipular o que eu quero que ela coma. Sim. Brincou, né? Pô, que isso? Eu vou vir aqui, eu não posso fazer mais nada? Sim. Não. Então, essa questão da restrição, ela já começa gerando antipatia na pessoa que está fazendo o negócio. Então, a melhor forma de se conduzir uma melhora de hábito e uma construção de hábito é fazer adaptações dentro daquilo que você já tem costume. Foi assim que nós fizemos com a Andriele. Sim. De início, nem cortamos pão de sal. Até porque o pão de sal não é vilão. Gente, pão de sal não é vilão. Você colocou um ovinho no meio ali, ó, acabou. Delícia. O negócio é sucesso. Já melhora o tempo de absorção, já retarda a absorção do organismo. Então, já te deixa mais saciado. Então, são pequenas mudanças. Depois que o paciente já acostumou com aquilo ali, que ela já entrou no processo de reeducação, que ela já viu um resultado sem precisar restringir, aí você começa a utilizar de estratégias. Sim. Mas aí a pessoa ela já está com o coração mais aberto. Ela já viu que é possível, que não precisa sofrer. Já está com o coração mais aberto. Então nada é da noite pro dia. Você não pega uma pessoa e corta tudo dela só porque você quer, não. A nutrição ela não é dessa forma. Sim, e é tão importante a gente colocar isso cada vez mais forte nos profissionais que compõem aquilo ali, né? Porque o que a gente recebe das pessoas oferecendo sonhos para as pessoas, né? E eu sempre gosto de trazer pessoas para perto de mim que tragam essa visão muito realista para quem tá procurando, né? Por exemplo, uma paciente chega e me procura, ela quer um determinado tipo de tratamento. E ela já chega assim para mim, olha, mas eu não vou cortar isso, eu não vou tirar isso, eu não vou cortar isso, eu não vou tirar aquilo. Não é questão de cortar, igual você falou, tem todo um processo de ajuste que a gente faz em relação a isso. Só que a gente também tem que colocar a expectativa, né, que ela tem que alinhar junto. Porque também tem muitas mulheres que elas não querem tirar nada, mas elas querem ter o resultado e a frustração fica no meio. Para mim, o pior sentimento que tem é a frustração. Você ter aquela sensação que você tá dedicando tudo, né, e que você não tá tendo um retorno. Que é o que eu acredito que acontece muitas vezes quando a galerinha foca no 880. É isso. Então eu pego, entrego ali uma semana insana de estratégia, de dieta, enfim. Nossa, mas eu não cheguei no resultado que eu quero. E aí volta pro 80, né? Então você também vê isso dentro, né, de consultório, enfim, com as suas pacientes também? Total, total. E é o que mais tem, né? O ser humano tem dificuldade em esperar. Né? Eu não sei como que a gente consegue ficar 9 meses dentro da barriga, porque é loucura a pressa que a gente precisa para ter as coisas, né? Então, assim, o ser humano é imediatista para tudo. E também nós estamos inseridos hoje num contexto de mundo que te pede resultado rápido o tempo inteiro. Sim. Para tudo. Né? Então essa agilidade ela acaba trazendo uma certa ansiedade para as pessoas e aí as pessoas não conseguem se ver num contexto em que elas precisam esperar para conquistar algo. Só que você já viu aquele ditado que tudo que vem fácil vai fácil? Sempre. É isso. O 880 ele é isso, ele te traz um resultado fácil, mas te faz perder esse resultado muito mais fácil. O nosso corpo, ele tem um tempo determinado para responder a novos estímulos. Então, do que adianta eu vou fazer um mês de detox. Eu vou cortar pão, eu vou cortar açúcar, eu vou cortar carboidrato, eu vou cortar cerveja, eu vou cortar isso, eu vou cortar aquilo outro. 30 dias. Nos outros 30 você come tudo em dobro. Sim.
pra quê? E é uma falsa percepção de força, Carol, não sei se você percebe isso, mas tem momentos que a gente fica assim, a gente vai lá, come tudo que vê pela frente. Aí naquele momento que bate uma frustração, que bate uma culpa, a gente tem uma sensação que no outro dia a gente vai colocar uma capa de Mulher Maravilha e que a vida vai mudar, né? E depois a gente vai, se restringe total e volta depois, né, a comer da forma desenfreada, que é o que acontece muito no final de ano, né? Esse processo de virada de dezembro para janeiro é muito comum falar, eu começar a dieta agora, jamais. E como se janeiro fosse tudo fácil, que é o que a mulherada tá vivendo agora, né? Que, ok, o ano virou, mas por onde que eu começo? Meu paladar tá totalmente voltado para o açúcar, para o carboidrato, para excesso de gordura. Então, entrando agora nessa nova fase que a gente está, né, de início de ano, como que você acha que poderia ser, assim, 3 primeiros passos ali que o pessoal poderia começar a incluir, poderia começar a pensar, mas não para começar a ter um resultado rápido, Sim. mas sim para se introduzir neste mundo e conseguir ter resposta aí no curto e longo prazo também? Claro. Início de ano é algo muito assim, Bruninha, as pessoas, elas querem resolver a vida delas todas em janeiro. Uhum. Por isso que consultório bomba, em janeiro. Aí vem o carnaval, as pessoas acham que elas vão resolver a vida delas em 3 meses. 15 dias eles já ficam 15 doidos. dias tá ali, tô no shape. Só não alface. O problema, só não alface, virou coelho. O problema é todo esse, né? Você vive a sua vida toda só se preparando para fases. Sim. Então no carnaval, como eu vou botar um shape, é verão, eu quero botar um biquíni, eu vou botar o shape. Mas junho é frio, então eu posso cobrir meu corpo, então eu vou comer até falar que chega. Aí chegou de fevereiro, e vai. E fica naquele ciclo de... Não tem constância, é só fases. E toda hora só tapando buraco, tapando buraco, Sim. tapando buraco. Então, o que eu diria para essas pessoas que querem começar esse novo ano mudando de fato? Eu digo que a primeira coisa que a gente precisa tentar mudar é a mente. O primeiro passo, você muda a mente e você começa a se transformar. Se você entrar mais um ano querendo fazer detox, porque no final do ano você comeu muito, vai ser mais um ano que você vai viver de 15 em 15 dias fazendo detox e comendo muito. 15 dias faz detox, 15 dias come muito. Então a gente tem que sair desse ciclo de achar que a gente comeu de morrer e agora precisa parar de comer de vez. Sim. Porque senão você vai ficar naquele efeito rebote de toda a vida e que traz diversos outros prejuízos para a saúde. Demais, se a mulherada soubesse o quanto que isso dificulta, né? Principalmente esse 880, na hora que você quer realmente começar, e principalmente se você fez uma estratégia que envolvia medicação, que envolvia algo, né, mais severo, o quanto que para depois retomar esse metabolismo é mais difícil, né? Muito difícil, muito difícil. Então, vamos trabalhar com metas realistas. Sim. Eu não preciso tirar tudo, mas eu preciso começar mudando alguma coisa. Às vezes não é só sobre emagrecer, até porque, gente, eu gosto muito de frisar isso muito com todos os pacientes que chegam até mim. Peso na balança não me diz absolutamente nada. É só um número e me diz se você está mais leve ou se você está mais pesado. Mas não me diz sobre se você está mais magro ou mais gordo, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A balança, ela mostra um peso como um todo, só que no seu corpo tem músculo, dentro do seu corpo tem osso, tem água, tem órgãos e tudo isso pesa. Aí a pessoa subiu na balança, achou que ela perdeu foi gordura. Muitas vezes ela perdeu foi água. Sim. Não foi nem gordura. Deu uma desidratada. Desidratou. Corre 1 hora na esteira e pesa depois. Você fica 3 quilos mais leve. Sim. Água. Água. Então, tem essa questão também de ficar com essa paranoia de me pesar o tempo todo. Então, se preocupa no seu bem-estar. Pequenos processos. Meu sono melhorou. Comecei a ir mais ao banheiro, o intestino tá regular, tá funcionando, o meu estresse tá bem menos, tô bem menos estressada, a minha produtividade tá aumentando, porque isso é resultado de fato. O emagrecimento, ele vem como um bônus, porque aí o seu corpo começa a desinflamar, o seu corpo começa a ficar menos estressado, aquele estresse metabólico por aqueles alimentos muito industrializados, muito cheio de açúcar, muito cheio de sódio. Então, uma coisa muito interessante, se você quer começar o ano melhorando o seu físico, já começa cortando o tanto de industrializado que você come. Só aí você já vai perder 3 quilos. De retenção. De retenção. Porque tudo que você vai no supermercado, você vai comprar, que você precisa desembalar, tem muito sódio para manter aquilo ali por longo prazo na prateleira. É muito sal que se usa dentro de um produto daquele. Então começa
a fazer trocas. Eu vou desembalar menos e vou descascar mais. Sim. É clichê? É clichê, mas funciona demais. Então começa a comer o que você tem em casa. É o arroz, é o feijão, é um pão. Pão sim, pão. Aquilo ali é farinha. Então é legal de você ter um ovo, uma carne, uma proteína, um queijo, batata. Coisas que você tem em casa, que você consegue preparar. Macarrão, em vez de ficar comendo miojo. Só isso aí você já vai diminuir uma quantidade de sódio enorme que você está jogando para dentro. Você já vai desinchar muito. Tomar mais água, porque a água ajuda o seu metabolismo a ficar mais acelerado, em ficar em maior produtividade durante o dia, te deixa mais focado, com a energia sempre lá em cima, porque a desidratação, ela te gera um cansaço. Então toda vez que, às vezes, aquela questão de, às vezes, você não tá com fome, você tá desidratado, e acontece muito, às vezes mesmo não é fome, às vezes é desidratação. Então, sintomas de desidratação, fadiga, cansaço, estresse. Então você fica lento. E você fica quer, nesse momento, comer uma proteína, comer uma salada, você não quer nada disso, né? Você quer comer uma pratada de um macarrão, você quer comer doce, muito doce, você quer ficar petiscando, cada hora ficar colocando uma coisinha na boca, sempre puxa pra esse lado também, né? Sim, sim. E tem a questão, o açúcar. Todo mundo fala muito do açúcar. Ah, mas eu preciso cortar o açúcar. Não é que você precisa cortar o açúcar, porque aí às vezes a pessoa acha que cortar o açúcar é, por exemplo, eu vou fazer um bolo em casa, não posso usar o açúcar. Não é bem por este lado. Mas tem coisas que não precisam ser adoçadas. Um suco de laranja, por exemplo, não precisa ser adoçado. A fruta já é muito doce. E tem pessoas que tomam suco de laranja 1 quilo de açúcar no suco. Literalmente. Então tem coisas que você consegue diminuindo. Café. Café, eu gosto do café porque quando eu falo no consultório, tirar o açúcar do café... Arrepia. Prega no teto que nem gato. Misericórdia, eu não consigo fazer isso não, isso é loucura. Sim. Mas quem gosta de café com açúcar, na verdade gosta de açúcar. Porque o café é a única coisa que não sente o gosto. Porque o açúcar, ele rouba o sabor das coisas. E deixa muito só açúcar. Experimenta começar a trocar pelo adoçante. Sim. Ou, melhor, experimenta reduzir pela metade a quantidade que você coloca hoje. E vai fazendo isso aos poucos. Como eu disse, nada é da noite pro dia. Sim. Passinho por passinho. Sim. E seu metabolismo vai começar a acostumar com aquilo que você já tá fazendo. Então, se hoje você coloca 1 colher de sopa de açúcar na sua xícara de chá, começa a colocar 1 colher de chá. Depois você coloca 1 colher de café, depois você coloca o adoçante. Por que o adoçante? Porque o adoçante não tem caloria, o açúcar tem. Então, pelo menos a caloria você já começa a eliminar, mas ainda mantém o paladar mais doce. Depois você vai começando a reduzir a quantidade de gotinhas de adoçante que você coloca no café, até você zerar. Sim. Quando você zera, nunca mais você consegue tomar café com açúcar. Literalmente, sabe com o que eu Nunca fiz mais. isso? Chocolate. Então eu não conseguia comer chocolate amargo nem por reza. Então eu fui fazendo isso, eu fui fazendo a cada 15 dias. Então eu só ia aumentando aquela porcentagem de cacau. E hoje o 85% vai tranquilamente de uma forma bem saborosa, né? Mas uma outra coisa também que eu paro pra pensar muito, Carol, é também as afirmações que as pacientes elas trazem. Exemplo, eu não consigo tomar café sem açúcar. Eu não vivo sem o doce. Eu não vivo sem o pão. A sensação que eu tenho é que elas se colocam em uma prisão, que elas não conseguem sair e que a chave tá na mão delas. Mas elas se mantêm presas lá. E isso faz, querendo ou não, dificulte um pouco. Eu recebi uma paciente na semana passada e ela tava falando isso, olha, não adianta tentar tirar meu doce não, eu não fico sem o meu doce. E eu falei, meu bem, o negócio não é tirar o doce, você precisa ter o controle sobre ele, porque da forma como você está passando, você está comendo de forma compulsiva, então a questão é o controle. Mas você está percebendo que você não está nem se dando a chance de melhorar? Você não está nem se dando a chance de mudar? Você também consegue perceber que esse é um dos motivos que faz com que a mulherada também não consiga, às vezes, evoluir em um resultado, porque elas se colocam nessa prisão? É isso. E sabe o que é interessante? Que muitas vezes essa vontade excessiva pelo doce é déficit de vitamina. Então, muitas vezes a pessoa ela come mal, muito mal, e ela usa o doce como uma válvula de escape. Então, o paladar dela já acostumou com doce e ela quer comer doce, mas na verdade ela tá com uma B12 baixa, uma vitamina D baixa, uma ferritina baixa. E na hora que você ajusta esses parâmetros e ajusta a alimentação, gente, Bruninha, acontece demais no consultório, demais, do paciente chegar e eu falar com ele assim, olha, essa vontade excessiva sua por doce é vitamina baixa, é falta de nutriente. Então a gente precisa melhorar a sua alimentação, 15 dias você me conta.
da pessoa voltar na consulta pro retorno e falar assim, eu tô chocada que eu não sinto vontade de comer doce mais. Pessoas que sempre gostam de comer um chocolate pós-almoço. Sim. Experimenta começar a chupar uma laranja. Se em 15 dias a vontade pelo chocolate não passa. Sim. Até menos. 7 dias a vontade pelo chocolate não passa. Falta de nutriente, alimentação desbalanceada, o corpo começa a ficar lento, estresse metabólico. Então, as pessoas, elas são muito... E isso é claro, né? O YouTube, o Google, graças a Deus, são os melhores professores que tem no mundo hoje. Te ensina cada coisa que é de aplaudir de pé. Então, assim, chega no consultório... Nossa, essa é muito engraçado. Um dia o paciente chegou pra mim e falou comigo assim que ele ia esquentar, que ele comia pão de sal, mas que ele esquentava na misteira. Ó... Porque quando esquentava na misteira, queimava calorias. Ficava comendo carboidrato. Eu falei assim, cara, como que eu nunca pensei isso? Que se você esquentar o pão, a caloria some. É isso. Então, assim, o Google te vende cada coisa que é loucura. Mas, então entra muito essa questão. Às vezes a pessoa tem uma alimentação muito ruim e tem muita vontade por doce. É isso, a pessoa só tá preocupada com o macro. Ela só tá preocupada em carboidrato, proteína e gordura. Mas e os micronutrientes? Sim. E a vitamina? Vitamina D é precursora de testosterona. Com a vitamina D baixa, a testosterona tá baixa, sono tá ruim, cortisol fica alto. Cortisol alto, estresse. Estresse, vontade por alimentos palatáveis e gordurosos, é açúcar. Porque não é só perder gordura, né, Carol? Existe também aquele ponto, a sua capacidade para a perda de gordura. Dependendo da estratégia que você faz, você consegue minimizar ou potencializar essa capacidade para perda de gordura, né? Sim. Então, se você não tem vitamina, né, no corpo, né, algumas vitaminas igual você colocou a B12, querendo ou não, você diminui sua capacidade para perda de gordura também, né? Para conseguir fazer isso. E me fala, voltando um pouco disso, né, para essa questão hormonal também, para essas mulheres que estão passando pela menopausa, né? Porque assim, é aquela coisa que a gente escuta. Bruna, eu conseguia perder gordura assim, alguns anos atrás. Parece que agora tudo ficou mais difícil, agora tá tudo caindo, né? Tudo se derretendo. E nessa parte nutricional, para essa mulher que tá passando por esse momento, como que poderia ser feita uma adequação, tanto para aquela que quer começar, né, a se cuidar agora ali, porque tá nessa faixa, assim, para entrar na menopausa, e para aquela mulher que já passou e tá passando, assim, pela menopausa, quais são as questões de adaptação alimentar que poderiam ser feitas para ajudar nessa fase? A menopausa, ela é um processo interessante na vida da mulher, porque é o momento em que a mulher tá passando por uma transição hormonal muito grande. E volto a dizer, essa transição hormonal, os hormônios, eles mandam muito no nosso resultado. Então, testosterona mais baixa, as mulheres geralmente têm testosteronas mais baixas que o homem, e daí que entra também a questão do homem ter mais facilidade para perder peso, que as mulheres ficam possessas, né? O homem tem muito mais resultado, mais rápido, claro, né? O homem também tem uma estrutura corporal muito diferente, tem um metabolismo muito diferente. Nós, mulheres, a gente tem um organismo mais poupador. O nosso estoque de gordura deve ser maior por questões fisiológicas, né? A questão da menstruação, a questão da amamentação. Então, o nosso corpo, ele é preparado para uma outra característica que o homem não tem. Né? O homem não precisa amamentar, o homem não tem a questão da menstruação, a mulher já tem. Então, essa questão da gordura ser maior na mulher, tem muito essa questão também. Sim. E aí vem a menopausa. A menopausa, a mulher já não menstrua mais, então a questão hormonal já fica totalmente desregulada. E aí sim, ela começa a ter algumas dificuldades para emagrecer que antigamente ela não tinha. Então, precisa tomar um pouco mais de cuidado nessa fase. Reduzir um pouco mais a questão da farinha branca. Sim. Então, optar pelos alimentos mais integrais. Priorizar os alimentos de verdade, né? Que é aquilo que... Eu digo, a dieta mediterrânea, ela é interessantíssima na menopausa. Porque você consome daquilo que a terra te dá. Sim. E então são alimentos que vão te inflamar menos. Então você consegue contribuir um pouco mais nesse processo e passar por ele de forma mais tranquila. Então, nesse momento da menopausa, quanto menos alimentos industrializados você consumir, melhor. Quanto mais alimentos de verdade, alimentos que vêm da terra você consumir, vai ser muito mais benéfico para você. E não ficar também se cobrando, não. Você tá vivendo um processo e tá tudo bem, é uma nova fase. Vai ser mais difícil, mas não é impossível. Só vai precisar de um pouco mais de esforço, tá tudo certo. Com a estratégia alimentar certa e com um profissional te auxiliando,
Tem como dar errado, não. Perfeito. E só para finalizar, né, nesse ponto, quando a gente fala de colágeno, né, porque chega numa certa fase ali que toda mulher se pergunta, será que eu começo a tomar colágeno? Com a sensação que vai tomar colágeno e vem tudo pra pele. Fala um pouquinho mais sobre esse ponto do colágeno. Você acredita que fazer uma suplementação de colágeno nessa fase é uma coisa que pode ajudar ou não? Conta um pouquinho, esclarece um pouquinho pra mulherada. O nosso próprio corpo já produz colágeno. Yes. Né? E produz o colágeno, então nós precisamos ficar atentas no seguinte: melhorar a alimentação para que você consiga aumentar a produção de colágeno que o seu corpo já produz. Então, não sou a favor nem contra, porém tem que ter muito cuidado, porque as pessoas acham que é um milagre. Vou tomar colágeno e da noite pro dia peles mais lindas, Sim. Peles mais firmes. Verdade. Não. O próprio alimento aumenta a produção de colágeno que o seu corpo já produz. Então, ao invés de você ficar preocupada em gastar com suplementação, se preocupa em melhorar a sua alimentação. Perfeito. Melhorar os seus hábitos, que isso daí o nosso corpo já produz. Gente, o corpo humano é perfeito. Sim. O corpo humano é perfeito, a gente já produz tudo. Sabe, Deus é maravilhoso, já colocou tudo dentro da gente, a gente só precisa potencializar o que já existe dentro de nós. E é isso. E só para complementar essa questão do colágeno, nesse momento, você fazendo uma ingestão de proteína com os micronutrientes todos alinhados, quantidade de água alinhada, e faz um estímulo, como a gente faz aqui na clínica, de indução do seu corpo, fazer uma indução natural de colágeno, seria realmente a união correta, vamos dizer ali. Vai fazer uma ingestão, né, de alimentos que contenham mais proteína, alimentação, junto com o estímulo, aí sim a gente chegou no resultado que a gente quer. E Carol, só pra gente finalizar esse episódio maravilhoso, com tanta informação rica que a mulherada pode colocar em prática, queria que você deixasse uma mensagem para essa mulher que está começando agora a fazer o seu processo de melhora de alimentação, que ela quer realmente fazer esse 2025 ser diferente. Qual mensagem que você deixaria para essa mulher? Então, mulheres, né, vocês que estão aí, né, nessa... Vou falar para vocês, mulheres, agora que estão nos ouvindo. Você, mulher, que quer começar 2025 de forma diferente. A primeira coisa que você tem que ter em mente é criar metas realistas. Metas que você, de fato, vai conseguir seguir. Sem ficar se preocupando no que o outro está pensando ou ficar preocupado em que você deve informação para alguém, deve resultado para alguém. Não, você deve resultado para você. É uma melhora constante. Eu falo que o caminho do emagrecimento é uma caminhada e uma disputa de você contra você mesmo. Então, todos os dias você tem que tentar se melhorar. Então, metas realistas, priorizar por alimentos de verdade, que são os alimentos que você já tem em casa, nada de ficar inventando moda, não tem moda que precisa inventar para isso. Não ficar restringindo tanto, porque a restrição não é o caminho para o emagrecimento, então nada de ficar restringindo. E o mais importante, né, é aquele ditado, o bem feito é melhor do que o perfeito, né? Porque às vezes você está fazendo ali aquele negócio perfeito, mas que você não consegue manter. Então você precisa fazer bem feito, mas que aquilo tenha constância. Então, alimentação, criar novos hábitos não é uma tarefa fácil. A gente sabe que exige um esforço muito grande. E então, assim, é fazer o que é possível dentro das suas limitações e ter constância no processo. Então, o segredo para o emagrecimento é ter constância. Nada de ficar buscando restrições mirabolantes, não. É ter um progresso a longo prazo e ter uma relação com o alimento e fazer com que aquilo dure a vida toda, porque emagrecimento é isso, é você conseguir levar durante toda a sua vida. Gente, incrível, não foi não? Esse episódio está maravilhoso. Carol, muito obrigada pela sua presença aqui hoje, pela parceria de sempre, por todo o cuidado, né, que você trata as nossas pacientes, por encarar essa missão comigo, que é resgatar a autoestima da mulher. Eu sei que a forma que você atende os seus pacientes é justamente preocupando com cada vida que chega ali. Você sabe que realmente não é algo que é só comer ou não comer, né? Você abraça literalmente seus pacientes. E, gente, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Foi feito com muito carinho e, claro, para que vocês consigam colocar no dia a dia de vocês de uma maneira útil, porque é esse o nosso objetivo. Encerramos aqui o nosso BRCast, o nosso Papo de Mulher, e eu espero você no próximo.